Gravação iniciada. Gente, bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui começando a primeira sessão virtual. Sempre foi um sonho do Dr. Barreto, né? O Dr. Barreto voltou para o CARF em 2015. Todo mundo sabe, eu fui substituto do Barreto. Eu tive a honra de, às vezes, passar o dia inteiro com ele. Entrar para a sala dele 9 horas da manhã, sair para almoçar com ele e só sair da sala dele às 7 da noite. Conversando, desenvolvendo projetos. E foi um orgulho para mim, aprendi muito. Desde aquela época que a gente tenta fazer isso. Infelizmente, a gente está fazendo numa hora em que temos um problema sanitário no país. Aí a gente conseguimos avançar. Sem recursos, mas conseguimos avançar. Então, isso aqui eu gostaria de parabenizar a Rose, a equipe da Rose toda, a Natália, a Rose, a Poliana, e toda a equipe, que durante essa quarentena trabalharam mais do que nunca. Queria agradecer ao Dr. Barreto, como diz lá atrás, foi um visionário, e a atual presidente Adriana, que também possibilitou a gente estar hoje fazendo essa reunião, essas sessões online. Agradecer a todos vocês, conselheiros também, pela disposição e pela ajuda que deram aqui na terceira. Então, sim, eu vou começando a identificar as pessoas. Nós temos o conselheiro Andrada, representante da Fazenda, depois a conselheira Tatiana, representante dos contribuintes, depois vou seguir a mesma ordem da mesa, o doutor Luiz, representante da Fazenda. Se quiser se identificar, levantar a mão quando eu falar. Depois o doutor Valcir, nosso professor Valcir, representante dos contribuintes. Doutor Jorge Freire, representante da Fazenda. Doutora Érica, de Minas Gerais, representante dos contribuintes. Doutora Vanessa, que tenho muito orgulho de ter como nossa vice-presidente da terceira sessão, também representante dos contribuintes. E feita a identificação, vamos começar a pauta. O item número 1, recorrente, Fazenda Nacional, recorrida DSM Produtos Nutricionais. Está com vista para a conselheira Tatiana, porém foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Tem 2. Recorrente Fazenda Nacional, recorrida DSM Produtos Nutricionais, também retirado de pauta. Item 3, recorrente DSM Produtos Nutricionais, recorrida Fazenda, também retirado de pauta, a pedido do contribuinte. O próximo é o item 4, relator doutor Luiz Eduardo, recorrente Fazenda, recorrida Petrobras, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 5, recorrente Petrobras, recorrida Fazenda, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 6, recorrente Fazenda Nacional, Petróleo Brasileiro, Petrobras, retirado de pauta a pedido da PGFN. Item 7, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Magnesita, retirado de pauta a pedido do patrono. Relator é o Dr. Jorge Omiro Locke Freire. Item 8, Dr. Luiz Eduardo, recorrente Fazenda Nacional, recorrida BASF Limitada. Então, com a palavra, o relator, Dr. Luiz Eduardo. Dr. Luiz, o microfone seu está desligado. Peço desculpas, presidente, é o problema de iniciarmos. Já está o processo, a minuta já se encontra na pasta compartilhada, trata-se de imposto de importação.
O período vai de 15 de agosto do ano de 1997 a 4 de julho de 2002. O assunto de fundo é multa por classificação tarifária incorreta e declaração inexata. Trata-se aqui de um recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Originalmente, o lançamento foi o seguinte: o sujeito passivo importou mercadoria descrita como Lupranat MM103, classificando-a na NCM 2929-1090. Mas a fiscalização entendeu que não se tratava de um isocianato de constituição química definida que estivesse apresentado isoladamente, mas sim de uma mistura de reação contendo disisocianato de fenilmetano e derivado deste, com grupamento uritonimine na forma líquida, identificado, então, como um outro produto à base de compostos orgânicos e classificou a mercadoria em outra NCM, 38249089, que refere produtos químicos e preparações das indústrias químicas que não estejam especificados em outras posições. O sujeito passivo apresentou impugnação, requerendo preliminarmente uma nova perícia e alegando que a sua classificação estava correta. Subsidiariamente, pede exclusão de multa e de parte dos juros. Então, sobrevém a decisão de primeira instância, a DRJ de São Paulo, no acórdão 17.18.253, negou o provimento à impugnação, entendendo que o produto importado foi identificado, por análise laboratorial, como sendo uma mistura e classificou no Código 3824-9089. Manteve, então, as multas lançadas de 75% por declaração inexata, falta de pagamento, e de 1% por erro de classificação. Como observação em relação a essa decisão de primeira instância, por lapso manifesto, o colegiado ainda julgou uma multa que não havia sido lançada, que era a multa por falta de licença de importação de 30%. Ele se manifesta sobre algo que não está nos autos. Então, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, reiterando a impugnação e pedindo a reforma da decisão recorrida para cancelamento do auto. A decisão recorrida é da antiga segunda turma da primeira Câmara da nossa sessão, no acórdão 3102000510, deu parcial provimento ao recurso voluntário, considerando correta a classificação da mercadoria feita pela fiscalização, porém, indevida a multa por declaração inexata, por ausência de dolo ou má-fé do declarante. Então, a Fazenda Nacional opôs embargos à decisão, e esses embargos foram admitidos e providos por meio do Acordo Integrativo 3102-001-562, porém sem efeitos infringentes. Em face dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial e a matéria discussão da multa de ofício por declaração inexata, falta de pagamento, para os fatos geradores ocorridos antes da revogação do ato declaratório normativo 10 de 97. Paradigmas apresentados foram 302.38.915 e 301.30.890. O fundamento foi que, durante a vigência do ato declaratório normativo 10 de 97, somente não seria exigida a multa de 75% por declaração inexata, falta de pagamento, nos casos em que fosse apurada a diferença de impostos e a mercadoria estivesse corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua classificação fiscal, e ainda que não fosse constatada a ocorrência de dolo ou má-fé por parte do declarante. Então, o presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial
e o sujeito passivo encontra razões, preliminarmente pede o não conhecimento do recurso, porque os acórdãos paradigma não tratariam da mesma questão debatida nesse processo, que a Fazenda Nacional não teria demonstrado analiticamente a divergência e que a tese utilizada pela União já teria sido superada no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais. No mérito, pede negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. Foi também apresentado recurso especial por parte do sujeito passivo. A esse recurso foi negado seguimento. Bom, presidente, em breves palavras, relatório. Presidente, o senhor está sem microfone. Luiz pode prosseguir com o voto. O voto, perfeitamente, presidente. Inicio o voto. Então, inicio meu voto pelo conhecimento, considerando que, em sede de contrarrazões, o sujeito passivo pede o não conhecimento. No entendimento deste relator, os acordos exatamente da questão debatida no processo, a possibilidade de, durante a vigência do ato declaratório normativo COSIT 10 de 97, seja aplicada multa de ofício por declaração inexata, falta de pagamento, nos casos em que o importador, não tendo agido dolosamente, com má fé, não descreveu a mercadoria com todos os elementos necessários à sua correta classificação. Então, além do que, não houve uma demonstração nas contrarrazões pelo motivo pelo qual aquela tese da Fazenda Nacional estaria superada. Nós entendemos aqui que a tese só fica superada se houver uma súmula do CARF ou uma decisão do STJ em sede de recursos repetitivos ou do STF com repercussão geral reconhecida, transitada em julgado, para que nos fosse vinculado a outra tese. Por outro lado, no recurso especial, entendo que a demonstração foi satisfatória da divergência. Por esses motivos, senhor presidente, eu conheço do recurso. Pergunto, vamos votar o conhecimento em separado antes do mérito? Pode prosseguir. Posso prosseguir? Perfeitamente. Então, conhecido do recurso, passo ao mérito. E para a delimitação da lide, trata-se aqui da aplicabilidade daquele nosso conhecido ato declaratório normativo, COSIT número 10 de 97, ao caso. Eu interpreto esse ato declaratório normativo de forma restritiva, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional. Ele faz a referência ao termo literal, eu entendo que aí a referência é de forma restritiva, porque é um benefício. No caso, a mercadoria, apesar de estar identificada com o efetivo nome comercial e não restar comprovado dolo na sua declaração, não foram apresentados os elementos necessários para seu enquadramento. Portanto, entendo inaplicável a excludente de multa do ato declaratório normativo. Não havia, no meu entender, todos os elementos necessários ao correto enquadramento tarifário. Em face do que está exposto, eu voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. É o meu voto, senhor presidente. Tem alguma dúvida? Então, doutor Andrada. Doutor Luiz, no caso aqui nós estamos julgando somente a multa de ofício do artigo 44, não é isso? Exatamente, por falta de pagamento, declaração inexata, 75%. Essa é a multa de que trata o ADN. No meu entender, eu vejo que se ele tivesse descrito os componentes, não caberia a multa. Mas ele não descreveu, ele se limitou a colocar um nome comercial. Perfeito, entendi. Presidente, acompanha o relator. Doutora Tatiana. Bom, deixa eu colocar.
contrarrazões, né? Em contrarrazões do sujeito passivo, realmente o sujeito passivo trouxe que a Fazenda não logrou êxito em demonstrar a divergência, né? Hoje, ali, eu também tinha ficado com a dúvida do doutor Andrada, mas realmente a multa é de 75%, não aquela multa de 1%. Senão, realmente, a gente quer lá outra súmula, né? A súmula 161. Mas em relação ao conhecimento, eu fiquei com uma dúvida, mas assim, por conta das ementas, tá? O acordo 2.00510, ele traz que não havendo caracterização de declaração inexata, é incabível, no caso, a multa prevista no artigo 44 da 9.430. Acordam os paradigmas 302, 38, 915, na ementa. No caso concreto, a declaração inexata da mercadoria enseja a aplicação da multa prevista no artigo 44. E o acórdão paradigma 301, 30, 890, traz cabível multa de ofício por declaração inexata, quando o produto não está corretamente descrito. Então, se nos acordos paradigmas tivessem constatado que não houve inexatidão das declarações, tal como ocorreu, o entendimento seria o mesmo dado pelo colegiado ACOR. Sendo assim, eu entendo que, pelas ementas, confrontando as ementas dos acordos paradigmas e do acordo recorrido, o entendimento que foi dado nos dois seriam convergentes, né, e não divergentes, né. Então, nesse caso, eu não conheço o recurso especial da Fazenda, tá? Porque no acordo, de novo, o acordo recorrido traz não havendo caracterização de declaração inexata, então não seria aplicável a multa. E nos acordos paradigmas traz que houve realmente a declaração inexata para aplicar a multa. Então, não estou vendo a divergência. Então, eu peço vênia ao doutor Luiz e abro divergência em relação ao conhecimento. Posso ir ao voto? Então, se houve divergência, então vamos votar primeiro o conhecimento. Doutor Andrada, para o conhecimento. Microfone, doutor Andrada. Estamos aprendendo a logística ainda. Desculpe, com o relator, acompanho o relator. Entendi as considerações da doutora Tatiana, mas eu entendi também, o relator entrou na questão do conhecimento, entendeu, concordo com ele, tá? Com o relator, no caso. Doutor Valcir. Em relação ao conhecimento, eu tenho uma posição que eu sustento de ser a interpretação de forma mais restritiva possível, para que a Câmara Superior não se transforme na terceira instância de julgamento. Então, nesse sentido, voto com a divergência. Então, doutor Jorge Freire. Acompanho o relator, presidente. Conheço do recurso. Doutora Érica. Eu também vou acompanhar a divergência aqui, porque realmente a matéria de fundo acaba sendo convergente, né, dos paradigmas. Então, concordo com a divergência aberta para a doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Também acompanho a divergência, presidente, pelo não conhecimento do recurso. Eu entendi bem também a explicação do doutor Eduardo, também a explicação da doutora Tatiana. Eu sou um pouco menos restrito em relação ao conhecimento. Eu gosto de discutir o mérito. Não que a gente vá, né, não que eu vá respeitar o regimento de forma alguma, mas interpretação um pouco menos restritiva. Com isso eu voto com o relator, doutor Luiz. Tá? E nesse caso, quanto ao conhecimento, não adentramos ao mérito ainda, então eu vou aplicar o que a gente sempre aplicou. Quanto ao conhecimento, não é mérito ainda, não é decisão de processo tributário, então a gente vai conhecer
processo pelo voto de qualidade. Vencidas conselheiras Tatiana, conselheiro Valcir, conselheira Érica e conselheira Vanessa. Então, doutora Tatiana, pode prosseguir agora com relação ao mérito. Certo. Em relação ao mérito, eu peço vênia também ao doutor Luiz. Eu nego o provimento, pois a mercadoria foi descrita, a meu ver, corretamente, foi fornecida todas as informações necessárias ao seu enquadramento tarifário e ao controle das importações. O ADN COSIT afasta a multa desde que não se constate em qualquer caso, inclusive a classificação tarifária errônea, intuito doloso ou má-fé por parte do declarante. E nesse caso tinha sido apresentado também parecer técnico elaborado pelo IPT e pelo LABAMA. Aí só recordando uma parte aqui do voto que foi dado no acordo recorrido, ele diz: entendo que é possível aplicar o disposto no referido ato, posto que a mercadoria foi corretamente descrita como Lupranet M7OR, cujas características, tais como a condição química, só puderam ser especificadas através de laudo técnico. E foi informada corretamente. Por fim, a fiscalização não comprovou a má-fé e o dolo da recorrente a fim de afastar a aplicação do ADN COSIT 10, entretanto, só poderão ser afastadas as multas de ofício relativas a ADIs anteriores a 27/8/01, uma vez que o referido ADN foi revogado. Então, por conta da avaliação que foi feita pelo colegiado ACO, né, eu entendo que o recurso deve ser negado, provimento ao recurso da Fazenda. Esse é o meu voto. Doutor Valcir. Doutor Luiz Eduardo, eu tenho uma dúvida em relação à questão do seu voto, um excelente voto. O produto, com a descrição feita pelo contribuinte, ela seria inexata em que sentido? Porque me parece que ele fez a descrição de um produto identificável, só que fez uma classificação, no entender da administração fazendária, inadequada. Mas o produto, era possível tomar conhecimento que produto era. Então, essa é a minha dúvida, porque a diferença de classificação não configura, no meu ponto de vista, automaticamente uma descrição inexata. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntá-lo. Sim, doutor Luiz. Perfeito, presidente. Olha, ele descreveu o nome comercial. O nome comercial não é, no meu entender, todas as características necessárias para a correta classificação. Tanto é que teve análise laboratorial para poder se ver qual seria. Se ele tivesse colocado a composição conforme foi descrito no auto de infração, que seria quanto por cento tem de disisocianato, quanto por cento tem disso, essa mistura tem esse nome comercial, não foi isso que aconteceu, eu entenderia que estaria descrito. Se o senhor entende que o nome comercial é suficiente para descrever, perfeito. Não foi o meu entendimento. Essa, para mim, foi, inclusive, a divergência posta. Né? Existe a necessidade de descrever a composição ou não, bastaria a má-fé. Foi essa a diferença entre os paradigmas. Agora, eu compreendo a linha de raciocínio da divergência, mas essa foi a que eu entabulei. Perfeito, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu estou convencido do voto com o relator. Doutor Jorge Freire. Presidente, eu acho que a gente jogou um processo meu, não sei se na sessão passada, em março ou em fevereiro, não é o mesmo produto, mas o meu raciocínio foi idêntico ao doutor Luiz, que não tinha, só que no caso também tinha multa de ofício e a outra multa, dos 30%.
E justamente essa, a descrição, o ato declaratório, você tem que ter a descrição que se permita fazer a classificação correta. Então, como disse o doutor Luiz, teve que se fazer um laudo técnico, uma perícia para se chegar à conclusão, ou seja, a descrição que estava na DI não permitia a pronta classificação. Então, acompanho o doutor Luiz. Doutora Érica. Eu vou acompanhar a divergência, que eu também entendo que o nome comercial aqui, né, igualzinho um acordo voluntário aqui mesmo, falou que foi suficiente para que promovesse a classificação fiscal, né, da mercadoria. Então, eu acompanho a divergência da Tatiana. Doutora Vanessa. Também acompanho a divergência, presidente, para negar provimento ao recurso, justamente nessa linha de que o nome comercial seria suficiente nesse caso para classificação da mercadoria. Eu me lembro do voto que o doutor Jorge proferiu há uns meses atrás, bem nessa linha mesmo. A descrição tem que ser a descrição correta. Então, nesse caso, eu votei com o doutor Jorge Freire e agora estou votando com o relator, o doutor Luiz Eduardo. Então, proferindo o resultado, foi... Eu voto aqui. Foi dado provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Então vamos ao próximo item. Presidente, que votaram por negar provimento. Que votaram por negar provimento, as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Isso foi item 8, doutor Luiz. Item 9, recorrente, Enex Neumann e Neumann, recorrida Fazenda, relatoria também do doutor Luiz Eduardo. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Já se encontra, mais uma vez, na pasta compartilhada, a minuta. Passo ao relatório. Bom, presidente, temos aqui mais um processo sobre classificação tarifária, tributo a imposto de importação. O período vai do ano de 2002 ao ano de 2004. O assunto aqui de fundo é um pouco diferente do anterior, porque temos uma questão de conhecimento que será colocado para a turma. Originalmente, foi realizado um lançamento por erro de classificação tarifária na importação daqueles modelos reduzidos de carro, moto, caminhão, capacete, desse tipo, outros ligados a automobilístico. O sujeito passivo classificou essas mercadorias como obras diversas de metal ou itens de coleção na NCM 8306-2900 e 9705-0000. Porém, a classificação entendeu que a classificação correta seria como na NCM 9503-9000 ou 9503-9090, dependendo da data da importação, por causa das regras de classificação. O sujeito passivo apresentou impugnação requerendo cancelamento do auto de infração, alegando que, ainda que tivesse se equivocado na classificação, a classificação feita pela fiscalização também estaria incorreta. Então pede perícia e discorda da decisão da Superintendência e da Receita Federal 297/99, que havia classificado a mercadoria como brinquedo. A DRJ de Fortaleza exarou a decisão de primeira instância, acórdão 0812-804, dando provimento em parte à impugnação, entendendo que a classificação da fiscalização estava correta para importações a partir do ano de 2002, porém equivocada para importações até o final de 2001. Considerou indevida a multa por importação sem licença de importação,
aplicando o ato declaratório normativo COSIT número 12 de 97. Sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando as razões de impugnação, e a decisão recorrida, acórdão 3802.003.306, da atualmente extinta segunda turma especial da nossa terceira Câmara, negou o provimento ao recurso voluntário, entendendo que modelos de veículos automotores em miniatura que reproduzem marcas e modelos de veículos automotores reais classificam-se, sim, na NCM 9503-9000, tal como apontado no auto de infração. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial para discussão de duas matérias. A primeira matéria é a prevalência da classificação fiscal do sujeito passivo quando ambas as classificações estão equivocadas. Como paradigma, trouxe os acórdãos 301.28, 330 e 302.32.784, alegando que, quando ambas as classificações estiverem equivocadas, deve prevalecer a do sujeito passivo e o auto de infração deveria ser cancelado. A segunda matéria é a multa de 1% por erro de classificação fiscal, paradigma 302.33.817, 302.33.481, e alega que não pode ser exigida a multa de 1% quando ambas as classificações estiverem equivocadas. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e a Fazenda Nacional apresentou contra-razões, alegando preliminarmente necessidade de não conhecimento e fundamentando essa alegação na impossibilidade de rediscussão de conjunto probatório. E no mérito pede negativa de provimento para manter a decisão recorrida. Presidente, é o relatório. Posso passar ao voto? Pode passar ao voto, doutor Luiz. Perfeitamente, presidente. Inicio o meu voto, então, pela questão de conhecimento. Bom, em primeiro lugar, eu afasto a alegação da Fazenda Nacional de que se trataria de rediscussão de conjunto probatório, porque não é isso que está em discussão. O que está em discussão é se ambas as classificações equivocadas ensejam ou não o cancelamento do auto de infração, ou a multa de 1%. Porém, por outros motivos, eu não conheço do recurso especial. Isso porque, senhor presidente, não há similitude fática entre o que foi decidido ou o que foi discutido no recorrido e o que está sendo discutido nos paradigmas. Olha só, a matéria sobre a qual o recorrente pretende instalar uma controvérsia simplesmente não integra o presente litígio. Por quê? Não subiu para a segunda instância a discussão do período em que havia erro de classificação por parte da Fazenda também. Somente subiu para a segunda instância períodos posteriores a 2002, para os quais foi decidido em primeira e em segunda instância que a classificação da fiscalização é que seria correta. Então, repetindo, no recorrido, não houve reconhecimento de classificação equivocada por ambas as partes. Pelo contrário, ele diz claramente que a classificação da fiscalização está correta. Foi confirmada essa classificação para os fatos ocorridos depois de 2002, que já tinham sido mantidos em primeira instância. Entretanto, a situação posta em ambos os paradigmas parte do pressuposto de que ambas as classificações foram equivocadas. Com essa diferença fática, não se tem como cotejar critério jurídico aplicável. Em face
dessa constatação, não conheço do recurso. Vamos votar o conhecimento primeiro, senhor presidente? Sim, já que foi não conhecido, pelo relator, vamos votar o conhecimento primeiro. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Em relação ao conhecimento, assim, só recordando, né, como a discussão é a classificação fiscal, como bem colocou o doutor Luiz, né, e nesse acórdão recorrido nós estamos tratando de miniaturas de veículos automotores, eu sempre penso também que eu vou pelaquela linha da similitude fática, né, que o que está sendo discutido realmente no acórdão paradigma 301-28330 é vinho frisante, que é diferente, né, e no outro acórdão paradigma é vitamina A, além de todas as considerações bem colocadas pelo Dr. Luiz também. Então, eu acompanho o relator. Doutor Bolsir. Voto com o relator quanto ao conhecimento, ou seja, no sentido de não conhecer. Doutor Jorge Freire. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também estou acompanhando o relator. Então, o resultado fica negado provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Não, presidente, acho que Não, negado, retificando, não conhecido. Então, retificando, proferindo o resultado recurso não conhecido por unanimidade de votos. Com isso, a gente passa para o próximo item. Também relator, o doutor Luiz Eduardo, recorrente Mazisa do Brasil, recorrente Mazisa do Brasil, recorrida Fazenda Nacional. Doutor Luiz Eduardo, relator. Sim, senhor presidente, já se encontra a minuta na pasta compartilhada. Alguém abriu na minha frente. Eu vou ter que abrir só como leitura. Tá ok. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir aos colegas que somente abrissem na pasta compartilhada depois que o relator abrisse, porque se fosse necessário fazer algum ajuste, o relator consegue fazer. Não tem problema. Eu abro como leitura e continuo daqui. Mas é um pedido para os próximos, se possível. Doutor Luiz, fui eu que abri. Desculpa aí. Eu abri antes do senhor. Não, está perfeito, não tem problema. Nas próximas, por favor. Presidente, inicio o meu relatório. Trata-se mais uma vez de imposto de importação, e aqui o período é 25 de janeiro de 2012. O assunto é multa por declaração inexata. Não é a multa por falta de pagamento que nós já discutimos no item 8, é multa por declaração inexata. Então, o recurso aqui é do contribuinte. O lançamento original foi realizado por erro de classificação fiscal do produto importado. Deixa eu explicar. Foi especificado na declaração de importação como uma transportadora de ação contínua para placas de fibras ou laminados de fita de ação inoxidável com comprimento igual ou superior a 10.000 milímetros, espessura igual ou superior a 1,9 milímetros e largura igual ou superior a 1.380 milímetros, enquadrada na DI, na NCM número 84283300, como aparelhos elevadores transportadores de mercadorias de tira, correia. A alíquota do imposto de importação foi reduzida de 14% para 2%, tendo em vista o entendimento de seu enquadramento no ex número 2,
destinado a transportadoras de ação contínua, para placas de fibra e ou laminados de fita de aço inoxidável com comprimento igual ou superior a 10.000 milímetros e espessura igual ou superior a 1,9 milímetros e largura igual ou superior a 1,380 milímetros. Porém, de acordo com os laudos técnicos, a fita, lâmina de aço inoxidável, tinha largura de 2,745 milímetros, espessura de 3 milímetros e comprimento aproximado de 100 metros, com extremidades chanfradas para soldagem nivelada e as bordas esquartejadas e retificadas, fabricada para ser utilizada no inferior no equipamento denominado Diefenbacher, DPB. Bom, sujeito passivo apresentou impugnação requerendo cancelamento do auto de infração. Alega que o laudo foi inconclusivo, que cabe sim a CAMEX, não a Receita Federal, se pronunciar sobre o assunto, e contesta a exigência de multa de 1% por erro de classificação fiscal, requerendo nova perícia. Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ em Florianópolis 07-14-321 negou provimento à impugnação, entendendo que a classificação fiscal da fiscalização estava correta. Então, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação e requerendo reforma da decisão para cancelamento do auto de infração. Porém, a decisão de segunda instância da atualmente extinta segunda turma ordinária da primeira Câmara, 310200-505, negou o provimento ao recurso voluntário. Entendeu que estava comprovado que a mercadoria importada divergia da mercadoria descrita, negou a redução de alíquota requerida e manteve a multa por declaração inexata, apesar de afirmar que ela seria indevida. Então, o sujeito passivo apresentou embargos por contradição. Esses embargos foram acolhidos e providos no acórdão integrativo 31020050, porém sem efeitos infringentes, porque nesse acórdão foi esclarecido que, no entendimento do colegiado, a multa por declaração inexata era, sim, devida. Em face dessa situação, o sujeito passivo apresentou recurso especial para discutir a seguinte matéria: multas de ofícios incidentes sobre diferença de imposto decorrente de classificação fiscal incorreta, e como paradigma apresentou os acórdãos 303.33.894 e 302.35.380. Como fundamento, afirma que a boa-fé exime o infrator pela responsabilidade sobre a infração nos termos do ADN COSIT número 10 de 97. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, preliminarmente suscitando o não conhecimento do recurso, alegando que as teses seriam convergentes no recorrido e nos paradigmas, e no mérito pede negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. Senhor presidente, é o relatório. Posso passar ao voto? Posso passar ao voto, senhor presidente? Sim, com a palavra do relator. Obrigado. Bom, com relação ao conhecimento, não concordo com as alegações da Fazenda Nacional, entendo que os entendimentos são divergentes e estão colocados sobre as comparáveis. No recorrido, entendeu-se que, sem haver dolo, é necessário que a mercadoria tenha sido devidamente descrita para afastar a multa. Já no paradigma, bastaria a inexistência de dolo para afastar a multa. Então, isso, no meu entender, é sim uma divergência de entendimento da aplicação da legislação
e não apenas questão de prova, as teses são divergentes no meu entendimento. Presidente, vamos votar o conhecimento em separado? Esse é parecido com o item 8. Tá, tu pode fazer a votação do conhecimento em separado, então. Sim, senhor presidente. Então eu conheço. Recurso. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutor Balcir. Doutora Tatiana. Doutora Tatiana. Desculpa, realmente é bem parecido com o outro, a lide realmente a multa de ofício, né? O acórdão recorrido, ele traz que a exclusão da multa de ofício de 75% mediante aplicação do ADN exige a combinação de dois fatores, né? A ausência de intuito doloso e exatidão da descrição. Parte do voto aqui do acórdão recorrido traz que a mercadoria foi incorretamente descrita na declaração. O acórdão paradigma 303-33894 é caso diverso, pois ele traz que efetivamente houve descrição incorreta, né? Verificado haver ocorrido apenas imprecisa descrição da mercadoria, a qual não toma inválida aqui a guia de importação, que é coberta a importação, então por isso que ele afasta. E o acórdão paradigma 302-35308 também traz que não havendo caracterização de declaração inexata, por isso também afasta a multa. Então, me parece assim que se tivesse ocorrido ou caracterização de declaração inexata, os entendimentos seriam convergentes, né? Então, nessa linha, eu concordo até com as contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional nesse caso, então eu peço vênia para não conhecer o recurso especial. Então, doutor Balcir agora. Eu voto com a divergência pelo não conhecimento. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente, conheço. Doutora Érica. Acompanho a divergência, não conheço. Voltando aqui. Doutora Vanessa. Também acompanho a divergência, presidente, pelo não conhecimento do recurso, e realmente é muito semelhante ao caso anterior que nós votamos, né? Inclusive, nas contrarrazões da Procuradoria, é referido que se tratam de os paradigmas e o recorrido de decisões convergentes, né, nessa linha de entendimento. Então, eu voto pelo não conhecimento. Então, a doutora Vanessa está não conhecendo também o recurso do contribuinte. Isso, né? Perfeito, doutora Vanessa? Isso, perfeito. O doutor Luiz conheceu, então, eu também estou conhecendo, então, recurso conhecido pelo voto de qualidade. Vencidos os conselheiros Tatiana, Balcir, Érica e Vanessa. Então, vamos ao voto, doutor Luiz. Presidente, no mérito, o que se discute aqui é a multa por declaração inexata, falta de recolhimento. Eu entendo que ela a multa independe da vontade do agente, está prevista na lei, artigo 44 da 9430 de 96, e que o ADN COSIT número 10 de 97, para afastamento dessa multa, requer concomitantemente ausência de dolo e descrição correta completa da mercadoria. No caso, a mercadoria não estava descrita na importação de forma precisa, com todos os elementos necessários corretos a seu enquadramento tarifário. Por quê? Bom, eu li para vocês a diferença da descrição feita pela declaração de importação e feita pela fiscalização.
Descrição essa que demonstrou-se correta segundo as decisões de primeira e segunda instância. Portanto, entendo aqui que a multa é devida, conforme já julguei no mérito no item 8, minha linha de raciocínio é idêntica, e nesse caso, em vista do exposto, nego o provimento ao recurso especial. Presidente, é como voto. O relator está negando o provimento. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Nesse caso aqui, eu achei um pouquinho diferente do item 8, né? Porque o item 8, para mim, foram apresentados todos os elementos de prova. Nesse caso aqui, houve devida identificação, né? Que houve uma perícia técnica em que restou claro, inclusive o colegiado da ACO considerou que restou claro que se declarou importar um sistema de transporte, quando de fato importou-se parte desse sistema, como bem colocou e trouxe o doutor Luiz em seu voto. Então, nesse caso, eu acompanho o relator no mérito. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também estou acompanhando o relator. Então, o resultado final ficará da seguinte maneira. Negado o provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte por unanimidade de votos. Vamos ao próximo item. Item 11, recorrente Nelson Wendy, recorrida Fazenda, processo retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 12, recorrente Fazenda, recorrida Audi do Brasil, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 13, Dr. Valcir, recorrida, Kingsberg, comércio, importação e exportação. Recorrente, Fazenda e recorrida, Kingsberg. Dr. Valcir, o senhor já conseguiu colocar na pasta D? Não, né? Doutor Rodrigo e demais colegas, peço licença, eu tenho uma questão de ordem em relação a esse processo, para a gente discutir. Não sei se eu entendi bem a questão da portaria. Você quer que o Dr. Valcir lê o relatório e depois a gente... Não, a questão de ordem é justamente antes de colocar em julgamento. Tá, então vamos. Porque eu vi que esse processo, o valor originário dele é de 6 milhões de reais. E a portaria, salvo engano, fala em valor originário inferior a 1 milhão. É isso que eu queria que a gente conferisse se eu estou lendo certo o que é o valor originário. Essa é a minha dúvida. Se realmente eu estou lendo certo que esse processo tem valor originário superior a 6 milhões, ou se eu estou fazendo a leitura equivocada. É para a gente conferir isso aí. Tá, então eu vou colocá-la agora aí na nossa pasta. Só um minuto. Kingsberg. Eu acabei de ver aqui e realmente o valor originário dele é 6 milhões. No e-processo está com 507 mil. Não, 507 é o valor do processo. Você tem que olhar o valor originário lançado, pleiteado, principal. É esse valor aqui que determina. Perfeito. Como não tem pasta ainda do Dr. Valcir, eu coloquei aí na pasta do nosso julgamento. Perfeito. Conseguiram achar aí? Do documento de sessão? Presidente. Não, já estamos com a pasta do Valcir aqui já, doutor Valcir, pode colocar na pasta. A pasta do doutor Valcir. Eu concordo com o doutor Andrada. O valor originário é maior que 1 milhão. Doutor Luiz Eduardo, Perfeitamente, então. é falado, presidente. Vamos? Posso falar, presidente? Pode falar. Peço um esclarecimento ao doutor Valcir. Trata-se de aplicação de súmula ou repetitivo ou
repercussão geral? Não. Não se trata de repetitivo nem aplicação de súmula. Obrigado pelo esclarecimento. Eu acompanho, presidente, já que a questão de fato foi levantada, Sim. né, nós poderíamos deliberar a retirada de pauta por inclusão indevida. Na verdade, não precisa nem deliberar, a decisão é sempre do presidente, né? Exato. Foi só avisar, não precisamos nos manifestar. A não ser que alguém divirja, então, em relação ao valor, alguém diverge do valor? Não. Então, ficou claro que o valor é maior. Então, item 13, Dr. Valcir, recorrente Fazenda, recorrida Kinsberg, o processo foi retirado de pauta pelo valor originário estar acima da portaria CARF que regulamenta as sessões virtuais. Presidente, Senhor Dr. Jorge? o doutor Valcir não conseguiu botar na pasta ainda, doutor Valcir, não tem nada na sua pasta. Ainda não. Eu estou com problemas com acesso à pasta T. Eu tenho meu nome, só que eu não consigo fazer a inclusão na pasta T. Ok, obrigado. Tá. Mas no caso desse processo, não foi necessário. Perfeito. Resolver até o próximo. Item 14, recorrente Universidade de São Paulo, recorrida Fazenda, processo retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 15, recorrente Fazenda, recorrida Mobcar Comércio de Autopeças. Relator, Dr. Jorge Omiro Locke Freire. Dr. Jorge, com a palavra. Está na pasta T. Vou abrir aqui no meu controle aqui. Podem abrir, estou abrindo do meu computador. Então, eu vou ler o voto aqui, não é... Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo procurador, admitido pelo despacho de folhas, contra o acordo qual restou assim emendado. Lançamento, nulidade, vício material. E aí transcrevo a emenda. Em seu recurso especial de divergência, entende a Procuradoria em que hipóteses fáticas semelhantes, os paradigmas de números tais e tal, consideraram que o complemento de questões circunstanciais advindas de diligência determinada pelo órgão julgador de piso e abrindo prazo para o contribuinte contrapô-las, garante o devido direito de defesa do contribuinte e não macula o lançamento de vício que possa ensejar sua nulidade. Asseverou a Procuradora. Como visto pelas passagens acima transcritas, os acordos confrontados se debruçaram sobre panorama fático semelhante. Todas as decisões discutiam se havia motivo para a declaração de nulidade do lançamento diante da existência de lacunas, omissões do relatório fiscal acerca da descrição dos fatos geradores em uma matéria tributável. Em todos os casos, o órgão julgador de primeira instância converteu o julgamento em diligência para a emissão de relatório complementar. A decisão recorrida anulou o lançamento por entender que faltou requisito essencial ao mesmo, relacionado à descrição dos fatos geradores em matéria tributável, pois quando o contribuinte autuado foi cientificado da auto-infração, não estavam presentes esses elementos, os quais somente vieram a lume após a realização da diligência. Para o acórdão atacado, deveria ser realizado novo lançamento, e não complementação por meio de diligência. Os paradigmas indicados, por outro lado, consideraram possível a complementação do relatório fiscal por meio de diligência. Os acordos apresentados concluíram, assim, que a realização de diligência privilegia o exercício do direito de defesa da ampla defesa. Nesses termos, considerando o resultado da diligência, a intimação do contribuinte autuado e a possibilidade de manifestar seu relatório fiscal complementar, os paradigmas entenderam que não haveria razões para anular o lançamento, haja vista que os vícios que o maculavam não existiram mais em virtude da diligência e complementação realizada, trazendo a descrição dos fatos geradores e a demonstração da matéria tributável. Então, essas foram as alegações da Procuradoria. Em pedido subsidiário, alega que esta acolhendo a turma, caso a turma entenda que houve vício, sustenta que a natureza do mesmo seria formal e não o material, posição firmada pelo recorrido. Acosta sobre tal matéria os paragonados de número tal e tal. Pede, ao fim, a reforma do recorrido, mantendo-se integramente o auto de infração. Em conclusão, reitera, aspas, que sendo a atividade tributária estritamente vinculada, todo e qualquer erro de interpretação ou de critério jurídico
importará ilegalidade, mas eventuais ilegalidades serão, em regra, sanadas pelo processo de revisão que tem lugar nas instâncias de julgamento contencioso tributário, e importarão a adequação do lançamento às interpretações, transcrição e critérios jurídicos que prevaleçam na instância revisora. Fecha aspas. Ao fim, pede provimento especial para reformar o acordo recorrido, estabelecendo o lançamento mediante os ajustes necessários ao correspondente crédito. Em contrarrazões, pede contribuinte em provimento especial fazendário ao relatório, presidente. Posso passar o voto? Doutor Jorge, pode passar o voto. Então, conheço do recurso fazendário nos termos em que admitido. Aqui eu vou fazer uma pequena digressão dos fatos, porque é importante essa questão do vício, se houve nulidade ou não. Então, os fatos. Verso aos autos lançamento de ofício para exigência de diferença de tributos do IPI, do Imposto de Importação, IPI vinculado à importação, PIS e COFINS de importação, além das multas agravadas de juros moratórios, no valor de tanto. Em 8 de fevereiro de 2011, a empresa autuada registrou DI número tal, instruída pela fatura comercial 240, emitida pelo exportador Borads Distributors e outros documentos, visando anular o termo de retenção e início de fiscalização número tal e liberar as mercadorias objeto à referida DI, a Mobicar, o contribuinte, ingressou com mandado de segurança número tal. Não tendo conseguido eliminar a pleiteada, a impetrante apresentou pedido de desistência do mandamus, o qual foi homologado por sentença. Após a devida apuração do caso, entendeu a fiscalização que os valores das mercadorias constantes da referida fatura eram falsos, inferiores aos apurados em importações realizadas por outros importadores, motivo pelo qual, em 19 de maio de 2011, na sequência, 3 meses após, lavrou auto-infração com proposta de aplicação da pena de perdimento das mercadorias formalizada pelo processo administrativo número tal. Inicialmente, a fiscalização havia proposto a aplicação da pena de perdimento às mercadorias, no processo tal. Todavia, diante da decisão judicial contrária, lavrou 2 autos de infração. Um para e convenção de perdimento e multa de final 2013-55, e este, sob julgamento, para exigir diferença de tributos que deixaram de ser recolhidos no despacho das mercadorias. Em impugnação, a empresa alegou supostos vícios no lançamento, como aplicação de alíquotas maiores do que aquelas constantes no processo de conversão da pena de perdimento em multa, e que não teria havido demonstração do critério para o arbitramento do valor aduaneiro para fins da apresentação, pois a acusação de subfaturamento, entende, o contribuinte em sua impugnação, supõe comprovação inequívoca de que o valor da transação estaria incorreto, não bastando alegar que há mercadorias similares importadas a preços inferiores, como levado a efeito pela fiscalização. Inicialmente, a DRJ de São Paulo converteu o julgamento de diligência. Ao motivar a mesma, o arguidor de piso fez as seguintes ponderações. Aí, tu colocou aqui os documentos, papapá. Então, ele está, basicamente, queria saber essa questão da diferença das alíquotas que foi alegada na impugnação. Mas coloco aqui para ficar claro. E continuo. A bem lavrada decisão de piso, só colocar aqui, já corrigi aqui, estilo, voto. A bem lavrada decisão de piso, folhas tais, demonstrou que não houve diferenças entre os valores de IPI e I calculados no presente processo com o referente à aplicação da conversão da pena de perdimento. A cópia está anexada, a diligência pediu para anexar e está anexada às folhas 213 e 248 desse processo, restando ínfima diferença de 12 centavos de real. Em relação à diferença de PIS e COFINS, consigna aquela decisão, com base no afirmado pela diligência, entre parênteses, que informou que esse lançamento teve base alíquotas indicadas na DI, tem uma nota de rodapé, averbou que as alíquotas indicadas pela autora na DI tal podem ser confirmadas às folhas tais. Da mesma forma, espancou a alegação impugnatória que o valor aduaneiro do processo seria tanto, concluindo que tal valor refere-se exclusivamente ao montante de tributos iludidos, quando do registro, e não do valor aduaneiro das mercadorias após o arbitramento realizado pela fiscalização. E concluiu a decisão de piso. Da mesma forma, enganou-se a impugnante ao falar em aumento de valor aduaneiro em relação ao mesmo fato gerador, bem como sobre a inexistência de explicação sobre o porquê do valor aduaneiro apontado neste auto de infração ser diverso do apontado no auto de infração anterior. Ele quis fazer esse cotejo entre os dois processos para dizer que, olha, está sendo uma incoerência. Na verdade, a decisão de piso com base na diligência concluiu que não. E eu continuo aqui, presidente. Igualmente, a decisão de piso afastou a alegação de que o auto de infração não teria informado o critério constante do artigo 86 do Regulamento Aduaneiro de 2009, adotado no arbitramento de preço das mercadorias embaraçadas pela DI número tal. Acerca do arbitramento, demonstrou a DRJ que os mesmos produtos importados pela autuada na condição de venda
free carrier por outras empresas tiveram valor exponencialmente maiores, conforme demonstra o quadro de folhas tais. Veja-se. Como bem alertou a fiscalização, outros indícios também comprovam suas conclusões, quais sejam, estranhamente, não há na fatura 240 indicação de signatário do documento, além disso, há divergência dos documentos da autuada. A folha 406 esclareceu a fiscalização que, de acordo com os documentos instrutivos da auto-infração número tal, a variação de preço dos produtos pesquisados na adição 01 foi na faixa de 75% a 406%. Consideraremos para a estimativa do valor total dos tributos aludidos um percentual mínimo de 75%. Então, esse foi o percentual adotado pela fiscalização. Enfim, a transcrição, a fiscalização optou pelo arbitramento dos preços dos produtos importados pela variação de preço encontrada em cada adição de DI. Então, só para deixar claro os fatos, presidente. E agora decido. Se houve falha no lançamento vergastado, foi que ele fez menção a fatos constantes do processo de perdimento, conexo a este, sem carregar aos autos cópia integral do mesmo. Assim, o órgão julgador de piso, de modo a formar sua convicção ante os argumentos expendidos pela então impugnante, baixou o processo de diligência para fazer acostar a estes autos cópia daquele processo, aproveitando para obter mais informações que entendeu pertinente para decidir. Não vejo qualquer vício nesse procedimento. Ao contrário, ele decorreu de alegações da autuada, não tendo havido para a defesa qualquer vício, até porque lhe foi oportunizada a manifestação à informação decorrente da diligência. Bem pontua recorrente. Uma eventual ausência ou mesmo imprecisão na descrição completa do fato gerador não pode ser considerado como vício a macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o princípio de conservação dos atos. Na verdade, sequer se poderia cogitar que houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito passivo, tendo em vista a apresentação de ampla e consistente defesa, atacando todos os pontos da acusação fiscal. Também não se pode perder de vista que o contribuinte tinha pleno conhecimento de todo o teor da acusação fiscal formalizado no processo número tal, cujos elementos e conclusões serviram de fundamento para o presente lançamento. Concluo, presidente, rumo para a conclusão. Como se denota de todo esse iter processual, a mim resta inequívoco que a empresa não teve seu direito de defesa cerceado. Ao contrário, as instâncias processuais no rito do decreto 70.235, que tem, basicamente, a função de autotutela, de modo a tornar rígido o ato administrativo de lançamento tributário, trataram de demonstrar o acerto dos cálculos em função da motivação do lançamento. De sorte, ao contrário do afirmado, não houve qualquer alteração de critério jurídico. À vista disso, afasta a incidência da nulidade a que se reporta o artigo 59.2 do 70.235, pois o que de fato ocorreu foi assegurar ao contribuinte a correta aplicação da lei, com base em seus próprios argumentos na peça impugnatória e recursal, quando a lei foi delimitada, não tendo havido, de modo algum, cerceio ao seu direito. Se equívoco houve na demonstração da quantificação do lançamento, o mesmo, dentro do devido processo legal, foram expurgidos. Certo é, contudo, que não houve prejuízo à defesa, que bem se houve, com manifestações de técnica apurada, tudo bem apreendido a acusação fiscal. Ademais, não há que se confundir falta de motivo com falta de fundamentação e motivação. A primeira representa a exposição dos motivos, ou seja, a demonstração por escrito de que os pressupostos de fato que justificam o ato, no caso a exigência fiscal, realmente existiram. Já a motivação diz respeito às formalidades que ensejam a formação do ato. Com o novo pronunciamento fiscal, todavia, verifico que foram apresentados todos os elementos necessários à boa compreensão dos motivos que deram ensejo ao lançamento. A eventual imprecisão na descrição do fato gerador, incluída aqui a ausência da juntada de documentos que embasaram o lançamento, em nada interferiu na configuração do critério tributário em todos os seus aspectos, crédito tributário em todos os seus aspectos. Isso porque, em momento algum, se afirmou ou concluiu que o fato gerador da obrigação tributária não ocorreu, e a diligência saneou, espancou qualquer mácula ao lançamento. Assim, não identifico, na hipótese, qualquer vício, seja de natureza material, seja formal. E, como diz o velho brocado, pade nullité sans griffe. É sabido que a declaração de nulidade é medida extrema, não identifico nos autos motivação para decretá-la. Em face toda articulada, entendo que não há que se falar em nulidade, uma vez demonstrado que não houve prejuízo à ampla defesa do contribuinte. Antes exposto, conheço do recurso do procurador e dou-lhe provimento, devendo os autos retornar à turma recorrida para, afastar da nulidade, e adentrar no mérito dessa ação. É como voto, presidente. E o relator está dando provimento ao recurso e conhecendo e dando provimento. Exato. Doutor Andrada. Presidente, eu concordo plenamente com o que o doutor Jorge disse sobre não houve cerceamento de lei de defesa do contribuinte. Na verdade, antes mesmo do lançamento fiscal, antes do auto de infração, já havia discussão judicial, o que impediu
a aplicação da pena de perdimento da mercadoria por decisão judicial. Então, diante da impossibilidade de se aplicar a pena de perdimento, a consequência foi o lançamento para a exigência da multa substitutiva. E o contribuinte, desde o início, já antes do lançamento, já sabia toda a discussão processual. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Andrade acompanhou o relator. Doutora Tatiana. Bom, em relação a esse processo, em relação ao conhecimento, eu acompanho o relator, realmente, a meu ver, tem a divergência. Aqui, só recordando, né, nesse caso, como bem constatou o acordo recorrido, ele traz, pelo menos o colegiado, quando analisou o mérito, trouxe que a fiscalização não apontou o critério utilizado para o arbitramento. Nesse caso, foi um arbitramento, né? Então, diante disso, a DRJ, ela determinou a realização de diligência para que a fiscalização esclarecesse diversos aspectos do lançamento. Solicitou-se, primeiramente, que a fiscalização anexasse cópia do primeiro processo administrativo. Também foi determinado que a fiscalização deveria, da forma mais detalhada possível, com auxílio de tabelas, gráficos e planilhas, explicar por que os preços declarados pela importadora não foram aceitos, quais foram os critérios adotados para o arbitramento realizado, quais foram os preços encontrados em outras importações para os diversos produtos de interesse, quais as conclusões firmadas e quais foram os novos valores definidos como base de cálculo das adições 1 e 2, ou seja, a própria DRJ, por ter analisado que houve um arbitramento por parte da autoridade fiscal, pediu esses esclarecimentos. A adoção de alíquotas aparentemente majoradas, né, então o contribuinte não estava entendendo os números, né, e nem a DRJ estava entendendo as alíquotas, né. A fiscalização anexou a cópia solicitada e admitiu o erro na aplicação das alíquotas, né, e a fiscalização se limitou a fazer referência ao primeiro processo administrativo instaurado, sem, contudo, apontar os critérios utilizados no caso concreto. Embora a resposta da fiscalização não tenha sanado, né, os vícios identificados pela DRJ, então decidiu a DRJ negar provimento à impugnação. Então, esse foi a linha de fundo que foi trazido pelo acórdão recorrido, né. Então, e realmente houve essa diligência por parte da DRJ, né. Então, considerando que o colegiado ACOR já analisou todos os fatos e consideraram essa dúvida acerca das tabelas, gráficos e planilhas apresentadas pela fiscalização, eu peço vênia ao relator. Eu não sei se o doutor Jorge gostaria de falar, porque presente ali. Sim, o doutor Jorge quer pedir eu prefiro que o doutor Jorge esclareça, aí depois eu volto, então. Ok. Eu esperando a senhora encerrar para raciocínio para passar a palavra a ele. Ok. As três questões que a doutora Tatiana bem mencionou, que foi objeto da diligência, não houve diferença de alíquota, ao contrário. O que houve foi o seguinte, houve um erro da fiscalização que devia ter anexado o processo, e ela se baseou nesse processo, partindo do princípio que o contribuinte tinha amplo conhecimento do processo, como tinha. Então, o que fez a DRJ? Ela trouxe os elementos com base no outro processo e não houve a constatação de diferença de alíquota, ao contrário, doutora Tatiana. Restou demonstrado que aquele valor foi um valor que nem foi lançado no processo de perdimento, e que as alíquotas que foram objeto do lançamento neste processo eram as alíquotas que constavam da DI. Então, é só essa observação. Feito esclarecimento, retorna a palavra à doutora Tatiana, que está com o voto. Presidente, eu só vou fazer, então, mais um questionamento para o doutor Jorge, para eu poder direcionar bem o meu voto. Então, nesse caso, tinha mais de um processo, né, pelo que eu entendi. Então, esse processo que houve o arbitramento pela autoridade fiscal, que realmente
não tinha sido anexado cópia do primeiro processo, por isso que a DRJ pediu, então, essa diligência. Mas o primeiro processo, o contribuinte, ele já tinha conhecimento, é claro, porque era um processo administrativo dele, e tinha todas as referências, as alíquotas, o critério de cálculo, doutor Jorge? Sim. Posso falar, presidente? Sim, pode falar. Sim, o critério de cálculo, inclusive, eu cito no meu voto, conforme as tabelas tais, que o contribuinte tinha uma diferença em relação, foi pegado do Siscomex, foi pego do Siscomex vários importadores de mercadorias similares, e tem uma tabela, que eu digo o número das folhas que estava, que comprova que havia uma variação a menor, né, as importações dos outros entre 75% e 406% de valores a maiores. E a fiscalização adotou corretamente o menor percentual, 75%. E isso ficou claro com o fundamento da diligência. Perfeito. Então, presidente, eu vou acompanhar o relator na linha colocada também pelo doutor Jorge. Só mais esclarecimento, presidente? Sim. Posso? Sim. Não, é para lembrar o que o doutor Andrada pontuou também, que no processo de perdimento houve um mandato de segurança e o juiz mandou liberar a mercadoria. Então, é por isso que aquela mercadoria, deixar claro que aquele processo ele não andou. E a fiscalização se baseou nesse processo, devia ter anexado aos autos, e isso foi saneado na diligência. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Jorge. Então, o doutor Andrada acompanha o relator, a doutora Tatiana também acompanha o relator. Agora, com a palavra, o doutor Luiz Eduardo. Muito importante a gente, presidente, muito importante a gente separar cerceamento do direito de defesa com dificuldade de julgamento. Eu fui julgador de primeira instância e uma coisa é o sujeito passivo não entender aquilo que foi usado. Isso é verdade. Outra coisa é, ele entende, ele se manifesta e não tem das informações sem alteração da acusação, que seria considerado a alteração de critério jurídico no lançamento, não há nenhum prejuízo. Eu acompanho gênero, número e grau o voto do relator. Doutor Balcir. Com os esclarecimentos feitos pelo conselheiro relator Jorge, a pedido da conselheira Tatiana, fica bastante claro que é correta e acertada a decisão. Então, voto com o relator. Doutora Érica. Eu acompanho o relator, né, realmente aqui não há cerceamento de defesa, teve a diligência, foi juntado tudo, realmente aqui nesse caso não há por que anular o auto. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Nessas questões de nulidade do auto de infração sempre aparecem muitas dúvidas, né, que dificultam até a análise um pouco do caso, mas o voto do Dr. Jorge foi muito claro nesse sentido, no que aconteceu, e para mim um ponto decisivo foi que após a diligência foi oportunizado nova manifestação ao contribuinte, né, que pôde trazer novas considerações em relação a essa diligência. Então eu vejo que nesse caso, embora o ideal do auto de infração tenha seria juntada da cópia do processo da pena de perdimento, não há uma nulidade por cerceamento do direito de defesa, né? Então eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o processo foi conhecido e provido por unanimidade de votos, devendo os autos retornar à turma recorrida para, afastada a nulidade, adentrar ao mérito da exação. Esse foi o item 15. Agora a gente vai fazer um intervalozinho de 15 minutos e retornamos daqui a pouco. Podem desligar os microfones, câmeras e até daqui a pouco. Sessão, reunião encerrada. Gravação, quer dizer.